estava com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Hoje estamos aqui para a leitura de mais 3 capítulos do livro de 1 Samuel, ok? Os capítulos 7, 8 e 9, amém? Então vamos lá. 1 Samuel capítulo 7. E os homens de Quiriate Jearim vieram e ergueram a arca do Senhor e a trouxeram para dentro da casa de Aminadab, no outeiro, e santificaram Eleazar, o seu filho, para guardar a arca do Senhor. E sucedeu que, enquanto a arca permanecia em Quiriate Jearim, o tempo foi longo, pois se passaram 20 anos. E toda a casa de Israel lamentava pelo Senhor. E Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: Se verdadeiramente retornardes ao Senhor de todo o vosso coração, então ponde de lado os deuses estranhos e removei Astarote do meio de vós e preparai o vosso coração para o Senhor e servi a ele somente, e ele vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel verdadeiramente puseram de lado os Balaíns e Astarote e serviram somente o Senhor. E Samuel disse: Congregai todo Israel em Mispá, e eu orarei por vós ao Senhor. E eles se reuniram em Mispá e tiraram água e a derramaram diante do Senhor e jejuaram naquele dia e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispá. E quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam unidos em Mispá, os senhores dos filisteus subiram contra Israel. E quando os filhos de Israel ouviram aquilo, ficaram com temor dos filisteus. E os filhos de Israel disseram a Samuel: Não cesses de clamar por nós ao Senhor nosso Deus, para que ele nos salve da mão dos filisteus. E Samuel tomou um cordeiro que ainda mamava e o ofereceu inteiramente como oferta queimada ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor o ouviu. E enquanto Samuel oferecia a oferta queimada, os filisteus se aproximaram para pelejar contra Israel. Porém, naquele dia, o Senhor trovejou com um grande trovão, naquele dia sobre os filisteus, e os desmantelou, e eles foram feridos diante de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus e os feriram, até eles chegarem abaixo de Betcar. Então Samuel pegou uma pedra e a colocou em Mispá e Sen e chamou o seu nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram subjugados e eles não entraram mais no termo de Israel, e a mão do Senhor esteve contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram restauradas a Israel, desde Ecrom até Gate. Os seus termos Israel libertou das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida. E ele ia de ano a ano e rodeava a Betel, a Gilgal e Mispá, e julgava Israel em todos aqueles lugares. E o seu retorno era para Ramá, pois lá estava sua casa. E lá ele julgava Israel, e lá ele edificou um altar ao Senhor. 1 Samuel capítulo 8. E sucedeu que quando Samuel ficou velho, ele fez dos seus filhos juízes sobre Israel. Ora, o nome do seu primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abias. Eles eram juízes em Berseba.
E os seus filhos não andaram nos seus caminhos, mas se desviaram atrás da ganância e receberam subornos e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se reuniram e vieram a Samuel até Ramá. E lhe disseram: Eis que és velho e os teus filhos não andam nos teus caminhos. Agora prepara-nos um rei para nos julgar, como todas as nações. Mas aquilo desagradou Samuel quando eles disseram: Dá-nos um rei para nos julgar. E Samuel orou ao Senhor. E o Senhor disse a Samuel: Atenta à voz do povo em tudo o que te dizem, pois não rejeitaram a ti, mas rejeitaram a mim, para que eu não reine sobre eles. De acordo com todas as obras que eles fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito até este dia, com as quais eles abandonaram e serviram a outros deuses, assim também fazem a ti. Agora, portanto, atenta à sua voz. Todavia, mesmo assim, protesta solenemente diante deles e mostra-lhes a conduta do rei que reinará sobre eles. E Samuel disse todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. E ele disse: Esta será a conduta do rei que reinará sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os indicará para si mesmo, para as suas carruagens e para serem os cavaleiros, e alguns correrão adiante das suas carruagens. E ele indicará para si mesmo capitães sobre milhares e capitães sobre 50, e os porá para cultivar o seu solo e ceifar a sua colheita, e para fazer os seus instrumentos de guerra e instrumentos das suas carruagens. E ele tomará as vossas filhas para serem confeiteiras, e para serem cozinheiras, e para serem padeiras. E ele tomará os vossos campos e os vossos vinhedos e os vossos olivais, até o melhor deles, e os dará aos seus servos. E ele tomará o dízimo da vossa semente e dos vossos vinhedos, e o dará aos seus oficiais e aos seus servos. E ele tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os porá ao seu trabalho. Ele tomará o dízimo das vossas ovelhas, e vós sereis seus servos. E naquele dia clamareis por causa do vosso rei, o qual escolhestes para vós. E o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Todavia o povo se recusava a obedecer à voz de Samuel e dizia: Não, mas teremos um rei sobre nós, para que nós também possamos ser como todas as nações, e para que o nosso rei possa nos julgar e sair adiante de nós e lutar nas nossas batalhas. E Samuel ouviu todas as palavras do povo, e ele as relatou aos ouvidos do Senhor. E o Senhor disse a Samuel: Atenta para a voz deles e prepara-lhes um rei. E Samuel disse aos homens de Israel: Ide vós, cada qual à sua cidade. 1 Samuel capítulo 9. Ora, havia um homem de Benjamim cujo nome era Quis, o filho de Abiel, o filho de Zeror, o filho de Becorate, o filho de Afias, um benjamita, um homem poderoso e influente. E ele tinha um filho, cujo nome era Saul, um jovem valoroso e belo, e não havia entre os filhos de Israel pessoa mais bela do que ele. Dos ombros para cima, ele era mais alto do que qualquer um do povo. E os jumentos de Quis, do pai de Saul, estavam perdidos. E Quis disse a Saul, seu filho: Toma agora contigo um dos servos e levanta, vai procurar os jumentos. E ele passou pelo monte Efraim
e passou pela terra de Salisa, mas eles não os encontraram. Então eles passaram pela terra de Salim, e eles não estavam lá. E ele passou pela terra dos benjamitas, mas não os encontraram. E quando chegaram à terra de Zuf, Saul disse ao seu servo que com ele estava: Vem e retornemos, para que o meu pai não deixe de se preocupar com os jumentos e fique aflito por nós. E ele lhe disse: Vê agora, nesta cidade há um homem de Deus. Ele é um homem honorável. Tudo o que ele diz seguramente cumpre-se. Agora vamos para lá. Talvez ele possa nos mostrar o caminho pelo qual devamos seguir. Então Saul disse ao seu servo: Porém, vê se formos o que trataremos ao homem, pois o pão de nossas vasilhas foi consumido, e não há um presente para levarmos ao homem de Deus. O que temos? E o servo voltou a responder a Saul e disse: Eis que tenho aqui à mão a quarta parte de um shekel de prata. Isto darei ao homem de Deus para que nos diga o nosso caminho. Antigamente em Israel, quando um homem ia consultar a Deus, assim ele falava: Vem e vamos ao vidente, pois aquele que é agora chamado de profeta era antigamente chamado de vidente. Então Saul disse ao seu servo: Disseste bem, vem e vamos. Assim eles foram para a cidade onde estava o homem de Deus. E enquanto subiam o outeiro até a cidade, encontraram servas jovens indo tirar água. E lhes disseram: Está aqui o vidente? E elas responderam e disseram: Está, eis que está diante de vós. Apressai-vos agora, pois ele veio hoje à cidade, pois hoje há um sacrifício do povo no lugar alto. Tão logo chegardes à cidade, ide encontrá-lo imediatamente, antes que suba ao lugar alto para comer, pois o povo não comerá enquanto ele não vier, porque ele abençoa o sacrifício, e posteriormente comem aqueles que foram convidados. Agora, portanto, levantai-vos, pois por volta desta hora vós o encontrareis. E eles subiram à cidade, e quando chegaram à cidade, eis que Samuel lhe saía de encontro para subir ao lugar alto. Ora, o Senhor havia falado ao Samuel ao seu ouvido um dia antes de Saul chegar, dizendo: Amanhã, por volta desta hora, eu te enviarei um homem da terra de Benjamim, e tu o ungirás para ser capitão sobre o meu povo Israel, para que ele possa salvar o meu povo da mão dos filisteus, pois tenho atentado ao meu povo, porque o seu clamor tem chegado a mim. E quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: Eis o homem de quem te falei, este mesmo reinará sobre o meu povo. Então Saul se aproximou de Samuel no portão e disse: Dize-me, rogo-te, onde é a casa do vidente? E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente. Sobe adiante de mim até o lugar alto, pois vós comereis comigo hoje, e amanhã eu vos deixarei partir e te contarei tudo o que está no teu coração. E quanto aos teus jumentos que estavam perdidos 3 dias atrás, não tenhas neles a tua mente, pois foram achados. E sobre quem está todo o desejo de Israel? Não é sobre ti e sobre toda a casa do teu pai? E Saul respondeu e disse: Não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel? E a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que então falas tu assim comigo?
E Samuel tomou Saul e o seu servo e os trouxe ao salão de visitas e fez com que se assentassem no principal lugar no meio daqueles que foram convidados, que eram cerca de 30 pessoas. E Samuel disse ao cozinheiro: Traz a porção que eu te dei, da qual eu te disse, ponha-na perto de ti. E o cozinheiro pegou a 100 e o que sobre ele estava, e o colocou diante de Saul. E Samuel disse: Eis o que foi separado, põe-no diante de ti e come, pois até este momento isto foi guardado para ti, desde que eu disse: Eu convidei o povo. Assim Saul comeu com Samuel naquele dia. E quando eles haviam descido do lugar alto para a cidade, Samuel conversou com Saul em cima da casa. E eles se levantaram cedo, e sucedeu que por volta do raiar do dia, Samuel chamou Saul para cima da casa, dizendo: Levanta-te, para que eu possa te enviar. E Saul se levantou e ambos saíram, ele e Samuel, para longe. E enquanto eles desciam para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: Ordena que o servo passe adiante de nós. E ele passou adiante. Mas permanece tu ainda por um instante, para que eu possa te mostrar a palavra de Deus. Amém? Bom, terminamos aí mais 3 capítulos do livro de 1 Samuel, ok? Então vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, por ser o nosso Rei. O Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é o nosso Deus. Nós declaramos isso, que o Senhor é o Rei das nossas vidas, o Rei do nosso lar. O que está em nós é o teu reino, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor trouxe o reino. Muito obrigada, Deus. Gratidão por este tempo de leitura maravilhoso, disposição da nossa vida para ser alinhada à sua vontade diante da sua palavra, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor levanta pessoas para estar conduzindo o seu povo, sempre atento ao clamor do seu povo, sempre atento ao nosso clamor. Muito obrigada, Senhor. Nós agradecemos porque foi uma semana maravilhosa, uma semana de oração, uma semana de bênçãos, de milagres. Nós só temos a agradecer, Pai. Te louvar, engrandecer o seu nome, bendizer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Porque o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ebenezer, Senhor, até aqui o Senhor nos auxiliou, nos ajudou. Muito obrigada, Senhor. Gratidão, gratidão por tudo que o Senhor faz por nós, fez, faz e com certeza ainda fará. Louvado e engrandecido seja o seu nome. Nós bendizemos a ti, Senhor. Seu nome seja glorificado. Glorificado, glórias ao teu santo nome, Pai. Obrigada por cada irmão, cada pessoa que está conosco, Pai. E, Senhor, nos revela da tua palavra, nos dá sonhos, nos dá visões, Pai. Abre a nossa visão para nós reconhecermos o mundo espiritual, porque nós temos a certeza, Pai, de que maior é o que está em nós do que o que está aí ao nosso redor no mundo. Amém? Obrigada, Senhor, em nome de Jesus, gratidão por esse tempo. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém, meu querido? Hoje eu li um pouquinho mais rápido porque tá bem na hora aí, já é de madrugada, tá bom? E amanhã a gente se vê então no próximo vídeo, tá? Que Deus abençoe, deguste aí a palavra do Senhor, palavra maravilhosa, e que o Espírito Santo revele tudo para nós.
em sonho, em visão, em tudo, amém? Deus abençoe, fiquem na paz, até o próximo vídeo.